Hoje vamos falar de tristeza. É uma emoção. É uma das 6 emoções bases que o ser humano tem, que aprende logo quando nasce, não é? A tristeza, o medo, a felicidade, a repulsa, a surpresa e a raiva. Por isso são emoções que nós aprendemos ao ver os outros, não é? Existem muitas maneiras de nós vivermos estas emoções. Cada um vive as suas conforme as suas vivências. A tristeza em si é uma falta de alegria. Por isso, quando nós estamos tristes, não estamos alegres. É uma falta de ânimo. Por isso, sentimos que não conseguimos fazer nada. Uma sensação de impotência. É falta de disposição. Por isso, falta de agir. Não queremos fazer nada. Ou estamos insatisfeitos. É, hoje em dia, um problema da tristeza, que é quase transversal às sociedades consumistas, é a insatisfação. Como existe tanta coisa, nós desvalorizamos e o registro de insatisfação existe. Há muita gente triste por insatisfação por ter muitas coisas. Mas isto é a evolução da humanidade, não é? Nós somos muito complexos. Por isso, não há tristeza sem insatisfação e o que acompanha sempre a tristeza é a desvalorização. Nós, quando estamos tristes, desvalorizamos-nos. Não somos tão inteligentes, não somos tão bonitos, não somos tão espertos, as pessoas não gostam de nós não fazemos nada direito. Não é? Entramos na desvalorização de tudo, que não é uma desvalorização real, não é? Porque isto é uma emoção, não é? Por isso, é algo que acontece momentaneamente. Por isso, a preocupação da tristeza é só quando ela é grave e no tempo, não é? É isso que nós vamos falar e hoje estamos a desconstruir. Por isso, estas emoções que eu falei, as 6 emoções, são respostas emocionais, são automáticas, por isso nós não pensamos nelas. Não é? Sempre que acontece alguma coisa que nós não gostamos, ou que nos é negada, ou que temos e que nos tiram, ou uma desilusão, nós ficamos tristes, nós não pensamos, ficamos. Não é? É a mesma coisa com o medo. Não é? Acontece alguma coisa que tem todos os alertas para nos assustar e nós ficamos com medo. A felicidade, quando algo acontece inesperado, não é? E que é diferente daquilo que nós temos, por isso é algo que nos acrescenta, nós ficamos felizes. A repulsa, não é? É algo que nós é uma defesa, por isso nós não pensamos, agimos. A surpresa, quando somos surpreendidos, ou a raiva, não é? Quando não temos algo que queremos ou que alguma coisa que foi feita da maneira que nós não concordamos ou que nos lesa, por isso nós ficamos com raiva. Por isso, a tristeza, quando fica persistente no tempo, é um dos sintomas que os especialistas, psicólogos, têm que estar atentos para o estado depressivo. A tristeza prolongada leva à depressão. Existem vários graus de tristeza, né? Há ligeira e pontual, não é? Nós estamos com alguém faz uma coisa que nós não gostamos, ora aí está, vão ver o vídeo que eu fiz sobre a expectativa. Quando alguém frustra a nossa expectativa, nós ficamos tristes, mas é pontual. Daqui a 1, 2 horas ou um dia nós já estamos bem outra vez. Pode ser resistente, por isso viver connosco no dia-a-dia, durante um período de tempo indefinido, não é? Isto geralmente tem um bocado a ver com a autoestima. Vão ver o vídeo que eu fiz de autoestima. E também tem muitas vezes a ver com a culpa. Ora, vão lá ver o vídeo da culpa. Porque a tristeza, quando nos acompanha durante muito tempo, existem problemas por resolver. Ou nós não os resolvemos, ou não nos deixam resolver. Por isso é que é algo que nós adiamos. Depois existe a tristeza crónica, que é aquela que nos acompanha e que entra na depressão em si. Temos que ver que existem muitas causas para a tristeza. Podem ser traumas, não é? Passados, que nos causaram dor. Ora, é algo que emocionalmente nós registamos e, claro, acabamos por estar neste registro de tristeza. Porque a tristeza não deixa de ser um padrão. Pessoas positivas e negativas vivem a tristeza de maneira diferente. Podem ser causas momentâneas, esta situação, uma desilusão, uma insatisfação ou uma negação que nos deixaram tristes.
podem ter causas estruturais, nós não podermos ser como gostaríamos de ser, ou por causa dos pais, ou por causa, por exemplo, de um irmão, ou por causa de um parceiro amoroso. Não é? Há pessoas na nossa vida que não nos deixam ser quem nós queremos ser. Nós desenvolvemos todo o potencial que temos, não é? Por isso, como estamos limitados, estamos no registro de tristeza. Ou também podemos ficar tristes por comparativo, não é? Com os outros, porque nós vivemos em sociedade, não é? Podemos olhar para os outros e vermos que não temos tanta capacidade como os outros, não aprendemos tanto como os outros ou da melhor maneira, não temos o mesmo nível de vida dos outros, não temos as mesmas oportunidades dos outros, não temos a mesma cor de pele dos outros, ou não somos normais, temos deficiências. Por comparativo, a nossa vivência, a nossa realidade com os outros, nós podemos também ficar tristes, não é? As televisões, os filmes, as publicidades mexem muito com esta nossa capacidade de comparação com os outros, não é? Há muitas coisas que nós compramos, objetos, que é para colmatar estes vazios de comparativo. Ora, aí está, não é? A tal insatisfação que eu falei. É um registro que o ser humano cada vez tem mais. Nós não precisamos de tanto, mas os outros têm e nós também temos que ter. Porque a quantidade hoje em dia está emparelhada com a felicidade. O que não é verdade, não é? Porque nós, quanto menos temos, mais felizes somos. Esta pandemia do Covid-19 veio mostrar que nós não precisamos de tantas coisas. Nós conseguimos viver com menos, não é? Aqui temos que ver que o género diferencia na tristeza, não é? O género masculino é mais racional, fica triste, claro, mas não está num estado de tristeza tão emocional. Por isso, conseguem muito mais depressa arranjar substitutos para os seus vazios. Porque nós, quando estamos num período de tristeza, estamos vazios. Por isso, o homem, como é mais racional, substitui mais depressa. Uma pessoa por outra, uma emoção por outra, uma atividade por outra. Por isso, é mais racional. O género feminino é mais emocional. Por isso está mais atento aos pormenores, por isso fica mais triste às vezes com pequeninos pormenores. Por isso é que muitas vezes os homens dizem: não percebo, eu não sei o que é que fiz ou o que é que faço, parece que está tudo errado. Não é tudo, são os pormenores. Não é? A mulher está sempre atenta aos pormenores. Aqui está no registro da expectativa. Expecta muito e muitas vezes é frustrada. E a mulher, como é mais emocional e tem uma memória mais emotiva, acumula sempre recordações. Quer dizer que às vezes está triste por causa de algo, mas vai buscar depois às suas memórias outro tipo de tristezas que associa àquele momento. Temos que ver que a tristeza é algo que pode acontecer a qualquer pessoa. Nas crianças podem ficar tristes porque quando lhes dizem não, por isso na tentativa e erro é muito bom dizerem não às crianças para elas frustrarem. A criança tem que aprender a frustração, que é para saber lidar também com a tristeza. Nos adolescentes tem um bocado a ver com a exclusão, o registro da tristeza, quando são excluídos de grupos ou de atividades ou porque são diferentes em alguma coisa, por isso a tristeza é mais no registro da exclusão. O adulto, como depois vive o social, é um bocado a tristeza por aí, não é? Porque não consegue tudo o que quer, por comparativo não tem tudo o que os outros têm, ou pode ter muita coisa, por isso mais do que as outras pessoas têm, mas não saber valorizar. Existe muito rico a viver tristezas, não é? Porque eles têm tudo, mas falta-lhes aquilo que é o essencial para eles, não é? O amor, o carinho, pessoas que gostem deles e não do dinheiro deles, não é? Isto, a tristeza pode ser vendida em vários contextos. E os idosos, a tristeza é um grande registro, mais pelo abandono, porque muitas vezes o idoso está até com as famílias, mas está isolado, as pessoas não lidam com eles, não têm atividades com eles, não falam com eles. Então é um abandono mesmo dentro da família. Isso para não falar de todos os outros que estão efetivamente abandonados porque não têm ninguém ou ninguém quer saber deles. Mas a tristeza tem benefícios. De verdade. Né? Ora, vamos lá falar neles. A tristeza, quando nós estamos tristes, a nossa memória melhora. É engraçado, não é? Pois, porque quando nós estamos tristes, nós filtramos mais a informação. Quando estamos tristes, não estamos tão abertos para o mundo. Então, é só aquilo que nos interessa que nós memorizamos. Quando nós não estamos tristes, estamos
no mundo. Ora, estamos a absorver tudo, a poluir-nos, não é? Por isso, quando nós estamos tristes, estamos mais fechados para o mundo, a nossa memória só registra aquilo que nos interessa, o que está no nosso contexto. O nosso julgamento nas decisões melhora quando nós estamos tristes. É verdade. Porque nós, quando estamos tristes, não vamos em tretas, né? Nem em fantasias. É aquilo que está ali e só decidimos com o que estamos a ver e com o que estamos a sentir. Por isso estamos menos influenciados pelo externo. Quando nós estamos tristes, a nossa motivação aumenta. É engraçado nós falarmos da motivação quando estamos tristes, não é? É verdade. Porque nós, quando estamos tristes, estamos a desvalorizar-nos. Então temos sempre a tendência de que motivar-nos para sermos melhores, não é? Eu não tenho bom gosto. Eu estou triste porque os outros têm mais estilo que eu, não é? Então tenho mais motivação para ir aprender sobre estilo, sobre moda, sobre as tendências, não é? Por isso, quando nós estamos tristes, nós ficamos mais motivados a melhorar. Quando estamos tristes, a nossa comunicação melhora. Porque passamos de uma comunicação racional para uma comunicação emocional. Por isso falamos mais com o coração. Por isso falamos mais verdade. Falamos mais aquilo que nos interessa. Quando estamos tristes, estamos mais bondosos. Porque estamos mais empáticos com os outros. Quando nós estamos tristes e vemos, por exemplo, pessoas que estão tristes, mais pobres, com menos oportunidades, somos mais bondosos. Ora, estão a ver, dentro da tristeza podem haver benefícios. Por isso, a tristeza tem que ser, mas é bem gerida, bem acompanhada. Por isso, se vimos que é no tempo, procurar ajuda especializada. Os psicólogos têm essa formação. E, muitas vezes, temos que ir ver os padrões. Porque é que estamos sempre tristes? Porque é que o nosso registro de reação emotiva é tristeza. Porque nós podemos, por exemplo, estar 3 pessoas na mesma sala e acontecer uma negação às 3 pessoas e as pessoas reagem emotivamente à negação de formas diferentes. Uma pode reagir com tristeza, ficar triste. Outra pode reagir, por exemplo, com desafio, né? Ficar motivada com a negação. E outra pode ficar ferida no seu orgulho e tentar provar que não é assim, que é a tal rejeição que muitas vezes dizem que é afrodisíaca, né? Quando mais nos rejeitam, mais nós gostamos de. Por isso, isto é um padrão. Quando isto fica no tempo, é necessário a ajuda especializada intervir para nós vermos que padrões nas vivências da criança que foi criado para ela reagir assim e mudar, não é? Porque a pessoa quando vive em tristeza não está bem emocionalmente, não se sente completa. Agora, há algumas perguntas que nos consultórios são frequentes sobre a tristeza, não é? Eu vou aqui responder algumas, porque algumas são engraçadas. Quando as pessoas dizem, Sr. Doutor, e as tristezas que surgem do nada, não é? As tristezas não surgem do nada. Elas existem, não é? Elas podem estar a ser acumuladas, adiadas, estarem suspensas ou reprimidas, porque elas existem. Elas não surgem do nada. O surgir do nada é algo despolutou a tristeza, que pode não ser momentâneo, pode ser algo que nós já vivemos, tivemos acumulado. Por exemplo, as pessoas que falam pouco, acumulam, depois explodem, não é? Por isso estão a acumular tristezas e depois quando algo, um tal gatilho acontece, elas ficam tristes com a tristeza momentânea e toda aquela carga que acumularam. Ou as adiadas. Há pessoas que estão tristes, estão numa função, ficam tristes, por exemplo, recebem uma notícia triste, mas estão a fazer algo, continuam a fazer algo. Por isso adiam o momento da tristeza. As suspensas, não é? São aquelas pessoas que muitas vezes, por exemplo, uma morte. Não é? A pessoa pode estar triste e não saber gerir logo a tristeza. Então suspende, ocupa-se com outras coisas até estar preparada para lidar com a falta. Ou reprimidas, não é? Há pessoas que reprimem as tristezas porque, por exemplo, estão em contextos muito competitivos, com pessoas muito positivas, e como o contexto é positivo e competitivo, ela está naquele registro, mas está a acumular as tristezas se, por exemplo, ela não reagir bem à frustração do não, não é?
vai reprimindo e quando acontece alguma coisa, depois aquilo vem tudo cá para fora. Por isso, as tristezas não surgem do nada. Elas existem e há um gatilho, neste caso algo que acontece e que nos faz ficarmos tristes. Depois a pergunta é se podemos morrer de tristeza. Sim, é verdade. Podemos morrer de várias formas, não é? Porque tudo nos limites, não é? Por exemplo, uma tristeza crónica que dá depressão, as pessoas podem tentar fazer mal a elas próprias, não é? Tentar o suicídio. É uma consequência de uma tristeza que levou a uma depressão e que numa depressão com falta de ferramentas emocionais podem pensar nesta solução. Existe também aqui, por exemplo, o amor. Há pessoas que amam tanto, né, que por amor podem morrer. Às vezes vemos histórias de casais que vivem vidas inteiras, ele morre e passado horas ou dias ou semanas morre o parceiro ou a parceira. Porque morrer de tristeza é quando a pessoa decide abandonar-se a ela própria, já não tem razão para viver. Pode, por doença crónica ou por um problema que não tem solução, ficar de tal modo, abandonar-se de tal modo que deixa de comer, isola-se e acaba por o corpo falhar. Por isso, a tristeza nos limites pode matar. E depois outra pergunta é se nós precisamos do outro para sair da tristeza. Esta pergunta é muito interessante, não é? Porque muitas vezes nós temos que pensar sempre na origem, não é? E nós não pensamos na origem, estamos sempre a pensar na consequência. A origem de muitas das nossas tristezas é o outro. Por isso, a pergunta é se nós precisamos do outro para sair. É assim, nós precisamos muitas vezes do outro para estar tristes, não é? Para sair não precisamos do outro, mas isto tem a ver com os padrões, não é? Se nós temos os padrões, por exemplo, de as mães, por exemplo, há muitas mães que recorrem aos filhos para quando estão em momentos tristes, não é? Então fazem-lhe as vontadinhas todas, dão-lhes mais carinho, mais amor. É uma maneira de elas aliviarem, por isso preencherem os vazios da sua tristeza é perante os filhos. Às vezes com más educações que têm como origem estas tristezas. Os parceiros, não é? Há mulheres que valorizam o parceiro porque estando triste está-se a desvalorizar a ela. Então vivem para o parceiro. Só o parceiro é que existe. Isto depois leva àquelas situações em que se uma pessoa está triste, desvalorizando-se, e para preencher esse vazio só vive para o outro, se o outro a abandonar, o que é que acontece? Mais tristeza, não é? Porque isto, muitas vezes temos que pensar o que estamos a fazer, porque a tristeza também se previne. Lá está as expectativas. E claro, depois também pode haver aqui a parte dos agressores, né? A desvalorização e a despersonalização leva a estados de tristeza que depois os agressores estão na vida destas pessoas e estas pessoas não os veem como agressores. Muitas vezes até acham que eles fazem aquilo, batem-lhes, controlam-nos, são ciumentos, porque as amam. Não é? Elas já se desvalorizaram tanto que aquilo é o melhor que encontram. Por isso, o que nós temos que ver aqui é, num estado de tristeza prolongado, procurem ajuda, isto é o mais importante. Uma coisa é certa, se vocês mimarem, alimentarem e tornarem muito confortável o contexto para estarem tristes, a tristeza nunca vos abandona, fica sempre com vocês.